Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Jimenez e hoje eu vou fazer um vídeo aqui para mostrar como que você deve utilizar o climatizador de ar e como que o climatizador de ar funciona. Muitas pessoas querem adquirir um climatizador de ar para utilizar porque ele é muito econômico e muito eficaz, porém muitas pessoas compram e acabam reclamando, falando que em vez de refrescar o ambiente, o climatizador de ar esquentou. Então eu vou estar explicando aqui de uma forma bem didática a forma correta que você deve utilizar o climatizador de ar. Eu vou explicar o porquê, vou explicar a ciência por trás do funcionamento desse climatizador de ar. Então, se você está querendo comprar um climatizador de ar, ou se você tem um na sua residência e quer entender como que ele funciona e a melhor forma de utilizá-lo, então vem comigo e vamos aprender tudo sobre o climatizador de ar. Em relação ao climatizador de ar, nós temos duas perguntas. Uma é essa aqui: se nós devemos usar o climatizador de ar com o ambiente aberto, com a janela e a porta aberta, ou com a janela fechada. E a outra pergunta é se ele funciona igual um ar-condicionado. Então nós vamos responder essas perguntas durante esse vídeo. Muitas pessoas imaginam que o funcionamento do climatizador de ar é o mesmo, é igual, é semelhante ao do ar-condicionado. Porém, nós vamos ver que acontece o seguinte: se você deixar a porta e as janelas fechadas, o resultado que você vai ter é um ar quente, abafado e desconfortável. Mas por que que isso acontece? Para entender por que que isso acontece, primeiro nós temos que entender como que o climatizador de ar funciona. Olha só, resumidamente, como que acontece aqui o funcionamento do climatizador de ar. Ele não utiliza gás refrigerante, ele usa água. E é o processo de evaporação da água que vai resfriar o ambiente, não vai gelar. Então, o climatizador possui ali o seu reservatório de água, vai ter a bomba que vai levar, a água do reservatório até a parte superior, ali na colmeia. Na colmeia, a água escorre e molha essa colmeia, onde o ar quente passa através dessa colmeia. Vai ter o ventilador, que vai puxar o ar quente e faz esse ar quente passar através dessa colmeia. E do outro lado, o ar vai sair mais fresco. E o que acontece com a água? Quando o ar passa pela colmeia molhada, parte dessa água vai evaporar. Para essa água evaporar, ela precisa de retirar calor do ar, retirar calor do ambiente. E aí, como parte do calor do ar foi retirado, esse ar vai sair do outro lado mais fresco. Então é exatamente por isso que o ar sai do outro lado, da saída do climatizador, mais fresco do que na entrada. Porém, além do ar sair mais fresco, ele vai sair também mais úmido, porque ocorreu aqui a evaporação da água. A água evapora e passa do estado líquido para o estado gasoso, formando aí um vapor de água, deixando o ar mais fresco. Então o ar não fica gelado. Então por que o ambiente fica mais fresco? Justamente porque a evaporação da água retira o calor do ar. E isso faz com que o ar saia do climatizador mais frio, mais fresco. Então, relembrando lá do ensino fundamental, a evaporação, a água passa do estado líquido para o vapor, e para ter essa mudança de estado físico, ocorre um processo que consome calor, que absorve calor, deixando o ar assim mais fresco. O que acontece no ambiente fechado? No ambiente fechado, toda a água que atravessa aqui pela colmeia vai permanecer dentro do ambiente. Isso vai resultar no aumento, gradativo da umidade relativa do ar. Isso acontece justamente porque as portas e janelas estão fechadas e não tem a troca, com o ambiente externo. Então, o que acontece? Quanto mais úmido o ar fica,
menos ele consegue receber vapor de água. E se ele não consegue, a água não consegue evaporar, não retira calor do ambiente. Isso vai reduzindo até parar totalmente o resfriamento ali do climatizador. Então chega um momento que, em vez de ficar fresco o ambiente da sua sala, da sua casa, o ambiente vai ficar extremamente quente. Então, por que o climatizador de ar para de resfriar no ambiente fechado? Quando o ar que já está muito úmido, ele praticamente não consegue mais receber vapor de água. A evaporação diminui e sem a evaporação não existe resfriamento do ar. Lembrando que o ar resfria justamente através da evaporação da água que retira calor do ambiente. Então, o que acontece? No ar seco, o ar quente entra, evapora, ocorre uma grande evaporação e o ar fica mais fresco do outro lado. Então, para o climatizador funcionar, ele tem que ter um ambiente seco. Basicamente é isso, ele tem que ter um ambiente seco. No ambiente seco, o que acontece então? O ar consegue absorver muita água, consequentemente, ocorre muita evaporação e muito calor é retirado do ambiente, ocorrendo resfriamento eficiente. Resultado, o ambiente fica mais fresco. Então, se eu deixo a janela aberta, esse ar vai circular, nunca vai ficar a umidade muito alta. Agora, se eu deixo a janela fechada, ocorre o que? O ar fica muito úmido, a umidade fica alta, o ar quente entra, evapora pouca água e o ar sai do outro lado praticamente morno. Muitas vezes ele sai morno, não sai mais fresco. Por quê? Porque o ar já está cheio de vapor de água e não consegue mais receber calor, não consegue mais receber vapor. O resultado então vai ser um ambiente abafado e pouco fresco, quente, desagradável. Então resumindo, quanto mais úmido o ar, menor vai ser a evaporação. Menos evaporação é igual a menos resfriamento. Então, por isso, o climatizador precisa de renovação de ar para funcionar bem, beleza? Então, a maneira correta de usar o climatizador de ar é mantendo ali as portas e janelas abertas. Se você ler o manual do fabricante, eles recomendam aí que você mantenha uma janela ou uma porta parcialmente aberta, né? Porque assim o ar úmido sai e entra um ar mais seco e o climatizador continua funcionando corretamente, continua refrescando o ambiente. Então a regra de ouro do climatizador, para ele funcionar bem, é manter portas e janelas abertas. Quais são os benefícios então de eu manter a porta e a janela aberta? Primeiro, o climatizador vai funcionar adequadamente. Segundo, a umidade do ambiente não vai se acumular. A evaporação continua acontecendo constantemente. O climatizador vai resfriar melhor o seu ambiente, trazendo para você mais conforto e bem-estar. E também ocorre uma maior eficiência com menor consumo de energia. A dica é sempre deixar apenas o suficiente, tá, para renovar o ar sem comprometer aí o seu conforto. Não precisa de abrir muito, senão também não vai ter muita eficiência, vai só refrescar quem estiver perto dele. Mas deixa aí uma porta aberta ou uma janela entreaberta aí para fazer a renovação do ar. Então, qual que é a diferença do climatizador para o ar condicionado? Eles parecem iguais, mas eles vão funcionar completamente diferente, tá? O ar condicionado você precisa manter as portas e janela fechada. Por quê? Porque o ar condicionado ele vai remover o calor e a umidade do ar. Então ele remove a umidade, joga a umidade para fora. Por isso que tem aquele caninho que fica pingando água lá do lado de fora. E o ar fica dentro de casa frio e seco. Por isso, o ideal para o funcionamento do ar-condicionado é manter as portas e janelas fechadas. Então, resumidamente, o ar-condicionado
resfria e seca o ar. E você deve usar ele, o ar-condicionado, com as portas e janelas fechadas. Já o climatizador de ar, ele faz o inverso. Ele vai resfriar o ar pela evaporação da água, certo? Então ele vai evaporar a água. Por isso ele funciona melhor com a janela ou a porta aberta parcialmente, porque ele retira o calor do ambiente, adiciona a umidade do ar, e o climatizador de ar é ideal para climas quentes e secos. Se você usar o climatizador de ar num clima quente e úmido, ele vai ser pouco eficiente, ou não vai ser eficiente, ele vai apenas funcionar como um ventilador, tá? Então fica a dica aí. Se você mora em um local que o clima é muito quente, mas é muito úmido, ele não vai funcionar direito. Ou nos dias que está muito quente e úmido, ele não vai funcionar direito. Ele vai funcionar apenas como um ventilador. Então, qual que é o princípio do climatizador? Ele resfria e umidifica o ar. Por isso você deve usar ele com as janelas e as portas abertas para ocorrer a renovação do ar constantemente. Então você deve usar cada um aí de uma forma correta, né? Cada equipamento que você compra, o ideal é você fazer a leitura ali do manual de instrução para aproveitar melhor ali aquela tecnologia. Então, espero que esse vídeo tenha tirado a dúvida de vocês. A forma correta de utilizar climatizador de ar é com a janela aberta, porque o ar seco entra e o ar úmido sai e refresca o ambiente de verdade. Já se você fechar as portas, que é o jeito errado, fechar a porta e a janela, o que acontece? O ar entra, mas aumenta a umidade, a evaporação diminui, para de resfriar e fica abafado e desconfortável. Então esse é o nosso vídeo, espero que ele tenha ajudado você a entender o funcionamento do climatizador, espero que ele tenha tirado a sua dúvida, se você vai comprar ele ou não, né? Se ele é bom para o local onde você mora, para o clima onde você mora, se ele vai atender assim, né, as especificações do seu dia a dia. Se esse vídeo te ajudou, não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário. Tem vídeos aí no canal aí onde eu faço review, onde eu abro alguns climatizadores, tá? Então dê uma conferida, vou deixar aí fixado. E não se esqueça de se inscrever, deixe seu comentário aí se você gostou desse vídeo também, deixe a sugestão de novos vídeos. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.